Oi, gente, eu queria conversar com vocês sobre essa reportagem que eu achei muito interessante. Mas assim, pra gente refletir sobre outras coisas, tá? Falando sobre essa questão aqui, ó, que tá bombando na internet, que é o tal do boy sober. O que que é isso? Mulheres héteros que sem ser por uma questão religiosa, estão optando pelo celibato, ou seja, não ter nenhum tipo de relação sexual com o homem, nem ocasionalmente, nem nenhum tipo de envolvimento, obviamente motivadas pela frustração que elas estão tendo com relacionamentos, né, com os homens. Só que esse movimento está crescendo e eu acho interessante a gente analisar. Não vou fazer aqui uma análise do ponto de vista sociológico desse fenômeno, porque eu sou endocrinologista, né? Eu não sou psicóloga, né? Não tenho esse conhecimento, embora eu tenha uma opinião pessoal, eu não quero fazer uma análise sociológica sobre isso, mas eu quero falar de endocrinologia com vocês, tá? Vou usar esse contexto aqui para explicar uma coisa que eu acho importante vocês refletirem. Bom, todo dia eu atendo mulheres com queixa de baixa libido. Ai, minha libido tá ruim, ai, eu não consigo, não tenho interesse, beleza. Como endocrinologista, obviamente já vem na minha cabeça um monte de alterações hormonais ou um monte de coisas metabólicas, coisas que realmente podem interferir na sua função sexual, na função sexual feminina, que é extremamente complexa. Só que eu já falei pra vocês que a função sexual feminina é extremamente complexa. Ela não envolve só questões hormonais, metabólicas, mas tem questões psicológicas, culturais, de relacionamento, tudo isso se envolve. E o meu papel é investigar essas questões. E além disso, existe um diagnóstico na endocrinologia, que é a única indicação formal do uso de testosterona, que é o transtorno do desejo sexual hipoativo. Esse diagnóstico não é dado por exames de sangue, ele é dado conversando através de questionários, através, né, de critérios clínicos bem estabelecidos. E aí, gente, uma coisa que eu queria falar com vocês sobre isso. Muitas vezes eu vejo mulheres se queixando, né, de baixa libido, mas quando eu pergunto assim, olha, você está se queixando que não está tendo vontade de ter relação, mas de onde vem essa demanda? Isso é uma coisa sua, você que está mal com isso, ou é o cônjuge que está reclamando? Muitas mulheres falam, claro que não são todas, mas muitas falam, na verdade meu marido fica me cobrando isso e eu me sinto mal porque eu não tenho vontade, não sei o quê. Então, gente, muitas vezes a mulher se queixa de baixa libido porque na verdade ela não tem baixa libido, aquilo é o padrão dela. Só que como às vezes ela tá num relacionamento, às vezes é um relacionamento novo, ou às vezes o marido é que tem um desejo sexual maior, ela se sente na obrigação de corresponder aos interesses do marido, como se fosse o papel dela, ela ter que estar à altura do interesse sexual do marido, do cônjuge. E gente, isso não se resolve com hormônio. Sabe por quê? Porque as pessoas são diferentes. Tem mulheres que não têm um super desejo sexual, elas ficam bem tendo relações sexuais mais esporadicamente, elas vivem bem com isso. Mas no momento que elas estão numa relação, elas se sentem tão pressionadas a ter que comparecer, né, a ter que estar ali satisfazendo o marido, que elas começam a achar que elas têm um problema de libido. Aí começam a usar um monte de hormônio, aí começam a comprar um monte de brinquedinho, se forçar mesmo a querer ter um desejo que ela não tem para satisfazer o outro. Entendeu? Então, gente, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser conversado. Você precisa ter carinho com isso, porque muitas vezes o sofrimento da mulher em relação a baixo libido não é uma demanda da mulher. Às vezes é uma demanda que vem do cônjuge, do parceiro. E isso gera muita frustração, porque eu tenho mulheres, né, pacientes no caso, mulheres que vêm pra mim com isso aqui, ó. Ó, eu sinceramente estava num casamento, estava muito infeliz, me sentindo mal, depois que eu fiquei sozinha, me senti melhor. Eu vi que, na verdade, a minha libido não é ruim, é que eu sou assim mesmo, entendeu? E eu acho que isso também precisa ser conversado, gente, porque o tempo todo a gente fica falando aqui de hormônio para aumentar a libido, de problemas que baixam a libido, mas a gente esquece de avaliar que às vezes, a gente não tem um problema que precisa ser tratado. Às vezes o problema tá aqui, ó, o relacionamento mesmo. E aí, se você tá num relacionamento e que existe uma discrepância muito grande de desejo sexual, gente, o tratamento vai ser na terapia. Vai ser conversar com o parceiro, talvez uma terapia de casal, não sei. Mas não é você se entupindo de hormônio ou se forçar a ter uma relação que você não quer para satisfazer o outro que você vai resolver isso. Outra coisa também que a gente precisa levar em consideração, que eu acho que, né, é uma coisa que as pessoas pouco falam, mas que é verdade, é que, gente, muitas vezes a mulher também não tá com libido porque o marido não contribui, né? Porque tem homem, o homem funciona diferente da mulher. Muitas vezes o homem, só de você tocar na genitália, eles já ficam excitados. Mulher não é assim. Mulher muitas vezes precisa de conversa, precisa de envolvimento, precisa de um carinho que às vezes o companheiro não tá dando. Então ele acha, muitas vezes o homem acha que a gente tem que funcionar como se a gente fosse um botãozinho, né? Aperta no botão, opa, tô preparada. E não é bem assim, gente.
a nossa função, o nosso interesse sexual é mais complexo. Não é? A gente não estou dizendo, novamente, que todas as mulheres são iguais, mas na maioria das vezes as mulheres precisam de um envolvimento diferente para ter interesse sexual, principalmente quando elas estão numa relação. Então, gente, eu acho que esse movimento aqui nos chama a atenção exatamente para isso. Para o fato da gente ficar o tempo todo querendo culpar a mulher, a libido da mulher tá ruim, a mulher tem que ter libido alta. E a gente esquece que muitas vezes a libido ruim é que o relacionamento é tão ruim, que a mulher fica tão pressionada a ter que estar ali satisfazendo o outro, que às vezes ela tá mais feliz sem fazer nada, entendeu? Então, não sei qual a opinião de vocês, eu sei que isso é uma coisa meio polêmica, mas eu acho que cabe a reflexão. Nem tudo é hormônio, é o que eu sempre falo pra vocês.